Eu os convido a adorar o Senhor neste momento. As cerimônias de formatura sempre envolvem no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper dois momentos. Um momento de culto, no qual damos ações de graça pelo que Deus fez na vida dos que se formam, por aquilo que Ele faz na vida da igreja através de nossa instituição, e depois a cerimônia de colação de grau e a formatura propriamente dita. Então, nesse instante, eu os convido a voltar os olhos para aquele que é, de fato, a razão de estarmos aqui. Aquele que capacitou a cada um de vocês, que hoje completam mais uma jornada, aquele que capacitou os professores, os administradores e todos aqueles que estiveram envolvidos no seu processo educacional, aquele que é o Senhor da igreja e aquele também a quem servimos através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, colocando o coração aos pés do nosso Deus, certos da presença dEle, nós o cultuaremos com júbilo, com ações de graça, e vamos fazer tudo o que é possível para que não haja da nossa parte qualquer dúvida de quem de fato é que glorificamos com o nosso trabalho acadêmico e com as nossas vidas. Oração de invocação, eu convido a igreja a se colocar em pé. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite que Tu nos proporciona. E nesse momento, Senhor, nós queremos reconhecer que Tu és o nosso Deus, Senhor. E a Ti, nesse momento, nós prestamos culto e nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela formatura de mais uma turma do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida desses especialistas, mestres ou doutores, homens e mulheres, Pai, que estão dedicando uma parte da sua vida para aprender mais da Tua Palavra e para abençoar mais pessoas, Senhor, na formação e no serviço também da Tua Igreja, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela atuação da Igreja Presbiteriana do Brasil, Pai, e pelos frutos que essa igreja tem proporcionado no Teu ministério, Pai. E Te agradecemos finalmente, Senhor, pela vida dos professores, diretores, coordenadores do Centro Andrew Jumper, Pai. Tu os separaste, Senhor, para esse ministério, e eles têm sido fiéis à Tua Palavra, Senhor. E eles têm proporcionado uma educação de alto nível, Senhor, para os Teus filhos na Igreja Presbiteriana do Brasil, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. E muito obrigado, Senhor, pela alegria que invade o coração de tantas pessoas nesse momento, recebendo esses títulos, Pai, mas, sobretudo, recebendo mais uma missão nos seus ministérios e na vida da igreja. Por tudo nós Te louvamos, Senhor, e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Nossa escola, que na verdade, muito antes de ser nossa, acreditamos é do Senhor, porque dele somos, tem um lema, e esse lema não poderia vir de outro lugar senão da palavra do Deus, da Escritura, do Pai do Senhor Jesus Cristo.
Esse lema se encontra no capítulo 11 de Isaías, no verso 2. E nós faremos a leitura do primeiro verso até o 10º verso, aonde temos essa mensagem que nos fala do espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ruach Da'at Veirat Yahweh. Essa é a palavra de Deus, a qual agora passamos a ler. Diz assim a Sagrada Escritura: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Nós vamos cantar o hino anunciado, um hino que fala da gratidão a Deus, e logo depois ouviremos a leitura e a exposição da palavra de Deus. Nos coloquemos em pé. Senhor.
nome do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria estar juntos nessa noite para louvar a Deus por esse momento em que seus servos, após cumprirem programas adrede preparados, feitas as tarefas, cumpridos todos os requerimentos, avançam mais um degrau na sua vida acadêmica com o propósito exclusivo de servir a Deus melhor. Por isso que eles entraram nesse programa, por isso que o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper existe e é a isso que nós dedicamos também a nossa vida como pastores e mestres. A Deus, então, toda a glória por esse momento na vida de vocês. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro do profeta Amós, no capítulo 7, de 10 a 17, onde nós vemos o confronto de dois líderes religiosos, que servirão de tipos de ministérios para nós nessa noite. Um falso e o outro verdadeiro. Amós, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 8. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Oremos a Deus pedindo a sua iluminação. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, querendo aprender dela. Estamos também aqui para louvar o teu nome, pelas vitórias obtidas pelos nossos irmãos, pela alegria, Senhor, de entregarmos à igreja servos preparados para o serviço dela. Pedimos a Deus que nesse momento em que nós somos levados a refletir sobre a natureza do ministério e a razão pela qual nós fazemos estas coisas, que teu Espírito ilumine os nossos olhos, para que compreendamos a tua palavra. E que nesse momento, Senhor, em que nos acercamos de ti pela tua palavra, sejamos todos instruídos por ti, de acordo com a necessidade. Recebe, ó Deus, a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, a atenção pública tem sido chamada para a liderança protestante no Brasil já há muitos anos. Líderes religiosos têm estado em evidência, nem sempre pelos motivos corretos. Denúncias contra líderes de igrejas neopentecostais, escândalos envolvendo pastores, controvérsias que ganham a grande mídia, pronunciamentos de lideranças religiosas no Brasil, de um lado e de outro, ataques e acusações. Tudo isso tem levantado na opinião pública em geral, e mesmo dentro das nossas igrejas, questões como: o que é afinal vocação religiosa? Existem líderes religiosos confiáveis? Religião não é apenas um pretexto para se ganhar dinheiro, se achar um espaço, se promover pessoalmente? Como reconhecer um verdadeiro pastor? Como distingui-lo dos mercenários que existem por aí? Toda a questão da liderança protestante, da sua genuinidade, da sua autenticidade e necessidade tem sido levantada e trazida diante do nosso país em anos recentes. Estes pontos são importantes e relevantes para nós, porque vocês acabam de dar um passo importante na consolidação do ministério de vocês. Significa que vocês acreditam no ministério, vocês acreditam no que vocês fazem. Nós não vamos pensar que
pastores, oficiais presbiterianos, líderes, professores de escola dominical, enfim, todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos com o ensino e a liderança na Igreja Presbiteriana do Brasil e outras igrejas evangélicas, eles estão isentos de incorrerem em riscos dessa natureza. É por esse motivo que esse texto pode nos ajudar a entender muitas dessas questões. E eu gostaria então de fazer essa exposição pensando na relevância do ministério, na relevância da liderança dentro da igreja evangélica no Brasil. O profeta Amós tinha sido levantado por Deus para falar contra a idolatria que estava graçando no povo de Deus no Reino do Norte, em Betel. Ele era, na verdade, de Judá, mas foi enviado por Deus para falar no Reino do Norte, em Israel. Ali Jeroboão I havia construído um templo, como é do conhecimento de vocês, em Betel, instituído sacerdotes que não eram da linhagem de Levi e havia colocado 2 bezerros de ouro. Havia criado uma nova religião, sincrética, em que se mantinha algumas das tradições de Israel, mas havia todo esse elemento de idolatria e de paganismo. Deus então levanta o profeta Amós, lá de Judá, para no Reino do Norte denunciar aquele estado de coisas que estava servindo para tropeço da nação de Israel. Mas Amós, quando profetizava, trazia a palavra de Deus contra a idolatria do seu próprio povo, ele é confrontado por um religioso. Ele é confrontado exatamente pelo líder religioso da nação do norte, de Israel, que era o sacerdote Amazias. Ele era chefe dos sacerdotes lá no templo de Betel, era ele quem conduzia o culto ao bezerro de ouro, isso já na época de Jeroboão II. Nesse tempo, é importante lembrar, a nação de Israel estava sob a ameaça da invasão assíria. Os assírios já despontavam como potência mundial, representando uma ameaça para todas as nações que se situavam ali naquela região. E Israel ficava bem no caminho entre a Síria e o Egito. O texto, então, aqui nos relata esse conflito entre o profeta enviado por Deus para denunciar os pecados do seu povo e o sacerdote da religião institucionalizada, o sacerdote da ocasião, do momento, aquele que liderava a grande religião lá no Reino do Norte. Primeiro, Amazias denuncia Amós ao rei Jeroboão II, como nós temos aí nos versos 10 e 11. Provavelmente ele se aproveitou das palavras de Amós na visão do prumo, quando Amós, pregando, ele diz no verso 9 que os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel também serão destruídos e que Deus levantaria a sua espada contra a casa de Jeroboão, no caso Jeroboão II, o rei de Israel. Então o que é que Amazias faz? Ele já estava incomodado com a pregação do profeta Amós e agora ele acha o pretexto nas palavras do profeta. Amazias era o responsável pelo culto em Betel, ao bezerro de ouro, lá naquele templo que Amós denunciava. E, portanto, é claro, a palavra de Amós, ele entendia exatamente como pessoal. Amós estava pregando contra a religião dele. Amós estava denunciando aquilo que ele estava fazendo lá no templo. Amós estava dizendo que aquela religião, aquele culto era falso e que não encontrava o favor de Deus. Então ele acha nas palavras do profeta o pretexto para denunciá-lo ao rei, como nós temos aí nos versos 10 e 11. E são 2 as acusações. A primeira de conspiração. Amazias diz então ao rei Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti. Por quê? Porque Amós estava dizendo que o rei Jeroboão ia morrer. Porque Amós estava dizendo que a nação haveria de cair nas mãos dos assírios. Então, é a oportunidade que Amazias tem para interpretar politicamente as palavras de Amós e denunciá-lo ao rei como um conspirador, alguém que está lutando contra o reino. Amós aqui é acusado de traição, deslealdade, é acusado de tramar a queda do rei, a morte do rei, de estar de lado dos inimigos e de enfraquecer a coragem do povo. A segunda acusação é de sedição popular. Veja ainda no verso 10, quando ele diz: a terra não pode sofrer todas as palavras de Amós. Ou seja, essa pregação de Amós já está impregnada por todo o reino.
E nós não podemos, a terra já não aguenta mais o que Amós está dizendo. O que Amós está dizendo é que nós vamos ser invadidos, nós vamos ser destruídos, nós vamos ser derrotados, e que tu, ó rei, tu serás morto, que esse templo aqui vai ser destruído. Amós é acusado então de sedição popular, de estar pregando pública e abertamente sobre isso. E em breve o que é que haveria de acontecer? Amazias temia uma revolução, que o povo ia se amotinar, que o povo ia começar a acreditar em Amós. E aí o rei estaria com uma revolução, um motim nas suas próprias mãos. Amós, então, está sendo acusado de colocar o país em perigo. Meus irmãos, através dos séculos, essa mesma atitude de Amazias tem marcado líderes corruptos, instrumentos do diabo, para obstaculizar a palavra de Deus. Os judeus acusaram Cristo diante de Pilatos exatamente das mesmas coisas, de que Cristo era um conspirador, que ele promovia a revolta pública, dizendo que ele era rei. Os sacerdotes depois acusaram os apóstolos da mesma coisa. Paulo foi acusado pelos judeus de querer perverter a paz da nação judaica. Os reformadores foram acusados pelos bispos e cardeais de sedição, tumulto, promover a desordem. Em todo lugar, através da história, quando a igreja é fiel a Deus, quando a igreja cumpre o seu mandato, homens de Deus, mulheres de Deus, serão perseguidos por causa da fidelidade. Isso não é novidade para nós. Amazias começa fazendo essa denúncia, torcendo as palavras do profeta, dando-lhes uma conotação política e fazendo com que ele parecesse mal aos olhos do rei. Mas, em segundo lugar, não tendo obtido sucesso, aparentemente, em conseguir a pena de morte contra Amós, Amazias agora tenta uma outra estratégia. Se você não pode matar, então pelo menos tente calar a voz. E aqui, dos versos 12 a 13, ele se aproxima de Amós e procura afugentá-lo, calar a sua boca. Primeiro ele ordena a Amós que saia do país, verso 12. Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come o teu pão e ali profetiza. Nessas palavras há algumas sugestões. Primeiro, de que Amós estava correndo risco de vida. Então há uma ameaça implícita aqui: foge, porque tua vida está em perigo, se você ficar você vai morrer. Intimidação, terrorismo. Quando eles não conseguem matar, intimidam, tentam ameaçar, calar a voz, vai embora, foge. Segundo, ele está insinuando que Amós estava fazendo aquilo por dinheiro, porque ele diz aqui: vai para a terra de Judá e ali come o teu pão. Nós sabemos, nós somos líderes, Amós, vem cá, vamos conversar aqui. Nós somos líderes religiosos, a gente sabe que no fim, a gente faz isso porque a gente precisa viver, a gente tem família, precisamos sustentar os filhos, né? Então lá em Judá, de onde você veio, você vai conseguir comer o teu pão com tranquilidade. Aqui vai ser difícil. Amazias pensa que Amós é movido pelo ganho, que Amós era um mercenário como ele. E em terceiro lugar, essas palavras de Amazias sugerem que lá em Judá haveria melhores condições para pregar, um ministério mais tranquilo. Quem é que não quer paz no ministério? Quem é que não quer um ministério sem problema, sem oposição, sem dificuldade? E Amazias, com essas palavras, está sugerindo exatamente isso. Vá embora, cale a boca, você está ameaçado de morte. Se você ficar aqui, você pode morrer, fuja. Se o negócio é salário, se o negócio é ganhar o pão, lá você vai ganhar mais e com muito mais tranquilidade. Depois de, então, tentar calar a boca de Amós, sugerindo que a fuga seria melhor, ele o proíbe de profetizar em Betel, no verso 13. Quando ele fala: em Betel daqui por diante já não profetizarás. E ele usa dois argumentos. Primeiro, que aqui é o santuário do rei. Aqui foi construído pelos reis, é a basílica. Foi construída por Jeroboão I, da dinastia que agora reina. É o templo do reino, é a catedral do rei. Por que você fala contra isso? Por que você diz que isso aqui será destruído? Em segundo lugar, ele diz: isso aqui é o templo do reino, ainda no verso 13. É o templo central, é o templo principal do reino, é para lá que correm as lideranças, os povos de Israel, as tribos de Israel, para adorar o bezerro de ouro.
adorar a Deus através dos bezerros de ouro. Aqui é o centro de adoração mais importante do reino, e você está falando contra o santuário do rei, o templo do reino. Você não vai mais profetizar aqui. Deus iria destruir tudo isso? Não foi Deus que construiu estas coisas? Vá embora, Amós. Através dos séculos, lideranças religiosas corruptas sempre usaram destes recursos para calar a boca dos que incomodam. Sacerdotes intimidaram, açoitaram os apóstolos na época de Cristo, proibiram-nos de pregar em nome de Jesus. Os reformadores foram espoliados, assediados, tiveram os bens arrestados, foram presos, torturados, alguns morreram. E a história se repete. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Diante de tudo isso, nós vemos a reação de Amós, aí do verso 14 a 17. Destaco 3 ou 4 coisas. Primeiro, Amós não se deixou intimidar. É muito fácil numa hora dessa a gente fazer o seguinte cálculo: realmente o que é que eu estou ganhando com isso, não é? Lá na minha terra eu sou conhecido, tenho a minha profissão, tenho o meu gado lá, tenho a minha fazenda, a minha plantação. Lá o pão é mais fácil de ganhar, lá eu não corro perigo ou risco de vida ou de morte, lá eu vou viver uma vida tranquila. Esses pensamentos com certeza passaram na cabeça de Amós, mas ele não se deixou intimidar. Por quê? Primeiro, porque ele estava convencido de que foi Deus quem o havia chamado. Versos de 14 a 15. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, boieiro e colhedor de sicômoros eu era. Mas o Senhor me tirou após o gado e ele me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O que ele quer dizer com isso é que ele não era um profeta profissional, nem tinha um pai profeta, ele não era um religioso de carreira como Amazias. Na verdade, ele tinha sido recrutado quase de surpresa pelo Deus de Israel para profetizar. Ele era um boieiro, era um vaqueiro, lá do Nordeste, que tinha sido chamado para profetizar em São Paulo. Portanto, importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Ele não estava preocupado em ofender o rei, ele não estava preocupado com sua vida e muito menos com seu salário. Ele tinha apenas um desejo: era agradar aquele que o havia arregimentado. Por isso ele não temeu. E em seguida, ele anuncia o castigo de Amazias, verso 16 a 17. O pecado maior do sacerdote qual foi? Foi tentar impedir que o povo ouvisse a palavra de Deus. Ele mesmo não pregava a palavra de Deus e queria agora impedir que Amós pregasse também. Mas qual seria o castigo dele? No verso 16, o profeta diz: ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Como se o povo de Deus não pudesse sofrer críticas, não pudesse ouvir a palavra de Deus, não pudesse ser admoestado e corrigido. Tem quem pense assim. Mas o castigo o pecado de Amazias foi não ter cumprido a sua missão e a sua vocação como sacerdote, de ensinar a palavra de Deus, e agora ele queria impedir que essa palavra ressoasse no seu reino. O castigo sobre aquele ministro corrupto é que ele perderia tudo o que considerava de mais precioso. Verso 17. Ele perderia sua família, sua função e o seu tempo. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, na Síria, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. A invasão inimiga haveria de produzir tudo aquilo, aquela invasão que Amós estava profetizando, como castigo de Deus contra a nação rebelde. A mulher de Amazias teria de se prostituir para sobreviver durante a guerra, os filhos morreriam no combate, o seu precioso templo seria destruído, ele próprio, Amazias, seria levado em cativeiro para a Síria, e Israel seria destroçado e o que sobrasse seria desterrado para a Síria. A história mostrou quem dos dois religiosos estava correto. 30 anos depois destas palavras, mais ou menos, os assírios invadiram Israel e Jeroboão foi levado cativo juntamente com os outros, e a palavra de Amós se cumpriu exatamente. Nós podemos ter algumas lições para nós aqui, ao compararmos o ministério destes dois homens, que representam duas categorias de ministros, de religiosos, de líderes.
As diferenças entre eles são gritantes. Primeiro, quanto à motivação. O que levava cada um a fazer o que fez? Amazias era zeloso pelo templo que lhe foi confiado, ele tinha zelo pela religião que lhe foi confiada, na qual ele ministrava. Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava apegado ao seu cargo, à sua função e à sua posição, ao prestígio, ao lucro, à vantagem, à segurança financeira. Ele, na verdade, ele estava defendendo os seus interesses. Amós, o que motivava Amós? Amós tinha consciência da chamada e da vocação de Deus. Ele não estava preocupado com o seu salário, com o seu nome, com a sua reputação. A motivação fará a diferença entre o verdadeiro ministro e o falso. Começamos por aqui. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós somos o que somos? Por que nós procuramos o que procuramos no reino de Deus? E a resposta, então, é que revelará quem de fato é de Deus e quem não é. Porque, às vezes, na aparência, é tudo igual. Mas se pudéssemos conhecer os corações, nós veríamos que há muita motivação falsa dentro do próprio reino de Israel e do Israel de Deus. A segunda diferença é quanto ao ministério. Como é que cada um deles via as suas funções? Para Amazias, o ministério era uma fonte de subsistência. Portanto, era conveniente não incomodar os mantenedores com censura. Será que ele não sabia que adorar os bezerros de ouro era pecado, era idolatria? Claro que sabia. Mas ele não pregava contra isso porque o rei era um dos adoradores. O rei frequentava o templo e ele não queria desagradar o rei, porque se desagradasse o rei, a sua cabeça rolaria no dia seguinte, ou no mínimo ele perderia a posição. Portanto, era conveniente simplesmente fazer os atos religiosos costumeiros e não falar mal de ninguém, não apontar o pecado de ninguém, o erro de ninguém. Muitos pastores já estão nessa situação. Eles simplesmente querem manter o seu ganha-pão, querem manter o seu status, o seu prestígio, a sua situação, não profetizam mais, não levantam a voz para denunciar os pecados da casa de Israel, apenas fazem religiosamente e rotineiramente os atos religiosos costumeiros. Já Amós tinha uma outra visão de ministério. Amós entendia que o ministério não era fonte de lucro. Na verdade, ele tinha deixado o seu negócio lá em Judá para vir profetizar com risco de vida. Ele entendia que faz parte do trabalho do ministro avisar, corrigir, admoestar, levantar a voz contra o pecado e verdadeiramente interceder pelo povo de Deus. A terceira diferença entre os dois é a maneira como viam o pecado do rei e do povo. Amazias ficou quieto, tolerante, conivente, acobertou e protegeu. Amós não, Amós denunciou. Amós levantou o assunto e intercedeu corajosamente e amorosamente pelo povo. As diferenças teológicas também são muito grandes. Veja só, quando Amazias diz: esse aqui é o santuário do reino, isso aqui é o templo do rei, esse aqui é o povo de Deus. Amazias estava distorcendo a doutrina da aliança, mais ou menos dizendo assim: nós somos o povo de Deus com quem Deus tem um pacto, uma aliança, e por isso nada nos acontecerá, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos o povo de Deus, eleitos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo. Nós podemos viver de qualquer maneira, fazer qualquer coisa e nenhum mal nos acontecerá. Era uma visão distorcida do pacto, uma visão distorcida da aliança. Já Amós não. Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Para Amós, a aliança implicava e exigia a obediência de Israel e incluía a espada da aliança, que seria usada se o povo quebrasse os termos da aliança. Havia uma diferença teológica entre os dois, quando interpretavam a graça, o evangelho, a aliança. E às vezes é muito conveniente interpretar a aliança nesses termos, não é? Porque aí nós calamos a voz da nossa consciência e, o que é pior, calamos a consciência do povo, simplesmente dizendo para eles: paz, paz. E aqui é a diferença da mensagem. Qual era a mensagem de Amazias? Paz, paz, Deus está conosco, nada nos acontecerá, Deus é amor, Deus é gracioso. É verdade, mas só que ele esqueceu de dizer que Deus é justo, santo e verdadeiro. E Amós pregava todas estas coisas: por 3 ou 4 transgressões de Israel não sustarei o castigo. É assim que o livro começa.
Se Deus haveria de castigar todas as nações ao redor por causa dos seus pecados, Ele não pouparia o seu próprio povo. Concluindo, meus irmãos, nós estamos diante desse desafio que Deus coloca perante vocês, perante mim nessa noite. A Bíblia, não só aqui, mas em todo lugar, nos fala que Deus levanta pessoas para servi-lo. E que Deus usa estas pessoas para a sua glória. Ele não vai usar anjos, Ele nos usará para a sua glória. Ele nos dá a oportunidade de nos prepararmos para servi-lo melhor. Mas em última análise nós sabemos que nós podemos ter todos os títulos do mundo, mas se as nossas motivações não forem corretas, se nós não tivermos a teologia certa, se nós não tivermos a visão de ministério bíblica, nós seremos como Amazias, nós vamos nos acomodar, vamos ficar calados, coniventes, nós vamos enganar o povo. E quando Deus mandar ao nosso encontro pessoas para nos advertir e admoestarem, nós vamos intimidar essas pessoas, calar a boca dessas pessoas e fazê-las com que elas corram da nossa presença. Isso é possível de acontecer, Deus nos guarde disso. E eu acho que a maneira de nós fazermos isso, de evitarmos um dia, nos corrompermos como Amazias, é andarmos humildemente diante de Deus, constantemente, diariamente, buscando a Deus, ouvindo a sua voz através da sua palavra, lendo a Bíblia, não só academicamente, não só para ver a sua teologia, o seu ensinamento, mas especialmente lendo-a para aplicá-la ao nosso coração e à nossa vida. Nós sabemos, nós que labutamos na área acadêmica, nós sabemos do risco que isso representa. Nós nos acostumamos tanto a ver as coisas de Deus de maneira acadêmica, que nem sabemos mais fazer a hora devocional. A gente abre a Bíblia, começa a ler e de repente lá vem as questões críticas. Em vez de ler a Bíblia devocionalmente, a gente vai atrás de comentários, né? Vai atrás de comentários, abre o programa, vai estudando, e daqui a pouco nós estamos simplesmente estudando a Bíblia sem deixar que ela fale ao nosso coração. E muitos ministros de Deus, há muito tempo deixaram de ter comunhão com Ele. O que é que segurou Amós? Foi essa convicção, foi Deus que me tirou, foi Deus que me levantou, portanto eu não vou retroceder, eu vou cumprir a minha missão. Que nós sejamos assim, e que Deus use vocês. Ele já usava, agora o machado ficou mais afiado, o título ajuda, mas de nada vai valer se não tivermos esse coração de Amós, convicção do chamado de Deus e disposição de viver para a sua glória, ainda que isso nos custe tudo o que nós temos. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Oremos. Pai querido, te damos muitas graças por tua misericórdia para conosco em nos salvar. Te damos graças porque na tua bondade infinita o Senhor se lembrou de nós e ao nos convocar para a tua presença nos fez teus servos, teus filhos, homens e mulheres que te servem, pessoas que se entregam devotadamente à tua palavra e procuram obedecer-te com a ajuda do Espírito do Senhor. Nós te louvamos porque, pela história bíblica, podemos recordar a vida de homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor de todo o seu coração. E eles servem como exemplo para todos nós, no sentido de que tenhamos em nossa vida o mesmo propósito, a mesma postura, a mesma alegria em caminhar com o Senhor. Nós te damos graças pela vida de Amós e te damos graças porque o Senhor nos ensina por meio dele. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade à tua voz, ó Deus. E deixando tudo para trás, sigamos a Cristo, nosso Senhor. E tenhamos, ó Deus, a capacidade de ser corajosos para obedecer ao chamado que o Senhor coloca diante da nossa existência. Agradecemos que o Senhor nos ajuda no preparo deste caminhar. Louvamos o teu nome pela vida destes irmãos, destas irmãs, que são agora mais equipados para olhar para a tua palavra. E o Senhor, ao mesmo tempo, lhes dê maior desenvoltura e lhes dê maiores condições de, com a tua presença, tornar mais viva a tua palavra no ambiente em que eles estão. Suplicamos ainda, ó Deus, que o Senhor lhes dê forças para anunciar com clareza aquilo que o Senhor deseja. Seja qual for a tua palavra, seja qual for a tua mensagem, e não só com eles, mas com todos nós, haja constantemente a visão de que a palavra não é nossa, é tua. A causa não é nossa, é tua. E como filhos neste mundo, somos teus agentes para repartir com pessoas que não te conhecem o teu grande amor eterno. Pai, bendito é o teu nome. Nós te adoramos e te servimos e nos consagramos a ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Colocar de pé e receber a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Procedemos agora àquele momento de celebração de uma natureza mais acadêmica, mas não menos na presença do Senhor, porque o nosso gozo é por aquilo que Ele já fez e há de fazer em nossas vidas. E agora vocês vão ter a oportunidade, deixa eu primeiro explicar como é que funciona o momento da colação de grau, ou seja, o momento da titulação em si. A doutora Alderi, como secretário da Câmara de Pós-Graduação, vai ler aqui e chamar pelo nome cada um dos que estão sendo graduados nessa noite. Os graduados devem proceder a este lado, onde encontrarão com o Dr. Mauro Meister, que, auxiliado por outros professores da casa, pelos docentes,
procederão à outorga dos diplomas. Aqueles que estão recebendo a titulação de mestre ou de doutor, então se movem daqui e encontram comigo, e auxiliado pelos nossos convidados, que representam aqui a Junta de Educação Teológica, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie, nós colocaremos o capelo, então eu direi as palavras que declaram a sua titulação. Isso é dentro do estudo da teologia, é a tradição antiga, medieval, da colação de grau é essa, é o capelo que representa isso. Mas antes, eu quero que vocês tenham a oportunidade de algumas breves palavras direcionadas em 3 sentidos. A primeira, proferida pelo vice-presidente da Junta de Educação Teológica, que está aqui representando a Junta. E antes de mais nada, deixa eu reconhecer que a Igreja Presbiteriana do Brasil está aqui representada por seus ministros e também 2 ministros em particular que representam aqui o seu Supremo Concílio e a denominação. Reverendo Carlos Aranha, nosso anfitrião, que provavelmente é o ministro mais velho aqui presente e que é presidente de sínodo e representa então a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E reverendo Vadislau, meu pai, que vem logo depois do reverendo Aranha e que é 2 ou 3 anos mais novo, pai? Como se o filho não soubesse a idade dele. E que é secretário-geral de apoio pastoral. Mas reverendo Aranha vai trazer algumas palavras aos que hoje, deixa eu olhar aqui na lista para ter certeza que eu não faço uma gafe. Ele vai trazer as palavras aos docentes do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação e vai fazer a sua admoestação aos docentes do centro. Presbítero Solano, falando em nome da JET, trará uma breve mensagem aos que hoje se formam, aos formandos. E eu depois vou usar a oportunidade para falar algumas coisas para aqueles que estão conosco celebrando, para todos como congregação, como Igreja de Cristo. A Junta de Educação Teológica participa nesta noite, nessa cerimônia, neste culto que nós acabamos de participar, anualmente, sempre com muita alegria, faz-se representar nesta noite, não somente por minha pessoa, mas pelo reverendo Wilson Amaral Filho, pelo presbítero Damócles Perrone Carvalho, que integram a Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é sempre, como eu disse, com muita alegria que nós participamos dessa atividade, que é a atividade culminante, a atividade principal do ano acadêmico, onde os reconhecimentos e diplomas são outorgados. E rapidamente eu queria só deixar uma palavra de estímulo, encorajamento e da visão que a Junta tem de todas essas atividades acadêmicas, conforme encontramos em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós vemos nesse trecho aqui que fala de Esdras e daquilo que ele conseguiu cumprir pela graça de Deus. Lá no versículo 6, quem era Esdras? Diz aqui que ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Quando vemos essa descrição de Esdras, nós vemos aqui que ele era uma pessoa preparada, era preparada nos caminhos de Deus, versado na lei de Moisés, é o termo que é utilizado nas Escrituras
como versados são os formandos que aqui estão nesta noite. Nós lemos também que Esdras era uma pessoa abençoada, porque diz que a boa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Como abençoados são os irmãos e irmãs também presentes aqui nesta noite, que conseguiram cumprir todos os passos, todas as tarefas, todas as metas, superar todos os obstáculos para que chegassem a esse dia. Como tenho certeza também que Deus tem abençoado os seus ministérios. E vemos também que Esdras era uma pessoa de ação, porque ele teve a iniciativa de pedir ao rei, e a bênção do Senhor fez com que o rei concedesse aquilo que ele desejava. Ele era uma pessoa que não ficava inativo, passivo, mas ele era uma pessoa de ação, como espero que todos os formandos também sejam e têm demonstrado ser, porque sem ser pessoas de ação também não teriam conseguido chegar até aqui. Mas o foco nosso é exatamente o versículo 10, e a palavra que a Junta de Educação Teológica é essa: para que possamos todos nós, não somente os formandos, mas todos nós, prestar atenção a essa descrição do que ele tinha disposto no coração e a ordem de prioridade. Diz aqui que ele tinha disposto o coração buscar a lei do Senhor. Buscar, procurar, internalizar a lei do Senhor. E buscando a lei, ele procurava, em segundo lugar, cumprir a lei, ser não somente aquele que busca, aquele que ouve, mas aquele que cumpre a lei do Senhor. E em terceiro lugar, ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E essa é a ordem que a palavra de Deus traz em repetidas passagens. Lembram lá em Timóteo, diz: tem cuidado de ti mesmo, e depois da doutrina, buscar, cumprir, ensinar. A Junta de Educação Teológica espera que essa sequência e essa ordem de prioridades esteja no coração de cada um de vocês, porque somente aqueles que buscam com sinceridade de coração a lei de Deus, somente aqueles que colocam à disposição o empenho em cumprir a lei de Deus, somente aqueles que ensinam a partir da busca e do cumprimento, são aqueles que serão verdadeiras bênçãos na Igreja de Deus, como nós esperamos que todos vocês sejam. Que Deus os abençoe, é a palavra que a Junta de Educação Teológica traz para vocês nesta noite. Eu tenho o privilégio de dizer duas palavras. Primeiro, ao Centro Presbiteriano Pós-Graduação Andrew Jumper, do privilégio que é para a Igreja Unida receber os nossos irmãos para uma solenidade como esta. E gostaríamos que sentissem na Igreja Unida um complemento do trabalho que tem realizado. Nós nos sentimos privilegiados por recebê-los aqui nesta ocasião, como tem acontecido em outras oportunidades. E falar em nome da Igreja aos docentes é um privilégio também muito especial. Tenho ouvido de jovens bacharéis deixando o seu curso do seminário, ansiosos por iniciar o seu ministério, alguns um tanto frustrados porque não se sentem à vontade no trabalho que estão iniciando. Então querem estudar mais, talvez até para fugir das dificuldades que estão enfrentando. Mas eu tenho ouvido muitos também que têm exercido um ministério eficiente, recebido e aprovado pela Igreja, e sentem a necessidade de um aprofundamento, de um aperfeiçoamento. Houve tempo em que a Igreja somente podia oferecer o curso de bacharel aos seus jovens,
aqueles poucos professores que tinham um aperfeiçoamento lá no exterior, faziam o máximo para ajudar os bacharéis. Deus foi permitindo que essa situação fosse se transformando, até que pudemos ver realizado o sonho de, em nosso país, termos um curso como o que o centro tem produzido, tem oferecido. Mas, para que os alunos sejam abençoados num curso como este, era preciso que tivéssemos os mestres. Para que os mestres pudessem continuar o seu trabalho, era preciso que tivéssemos os doutores. E Deus tem permitido isto para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E não poucas vezes, em contato com pastores e liderança da nossa igreja, nós temos visto corações agradecidos a Deus pelo que o Centro Andrew Jumper tem oferecido para a nossa igreja. O que nós, como igreja, esperamos é que, na fidelidade com que estes irmãos docentes, mestres e doutores realizam a sua obra, os bacharéis estejam crescendo para uma obra mais eficiente, e que, na alegria com que os mestres e doutores realizam o trabalho, haja alegria daqueles que estão lá no campo, pastoreando igrejas, ou nos seminários e institutos, ensinando, ministrando a palavra. A igreja se alegra e muito com aquilo que já tem recebido dos nossos mestres e doutores. E a igreja tem certeza de que eles haverão de continuar sendo uma bênção para todos nós. Que este mesmo Deus os abençoe. Queridos irmãos, eu não quero ignorá-los na minha breve fala, porque vocês, como formandos, estão incluídos, porque são parte da igreja. Mas eu quero falar a vocês que estão testemunhando esse momento, àqueles que de forma específica representam a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma representação, uma manifestação nacional da Igreja Corpo de Cristo, presbítero Damócles, reverendo Wilson, presbítero Ézio, presbítero Solano, reverendo Aranha, aqueles que são meus colegas também no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação e que também são parte dessa mesma igreja. Eu estava tentando fazer alguns cálculos. Eu creio que temos aqui atrás representado mais ou menos algo entre 350 a 370 anos de ministério acumulado. Eu fiz a conta do tempo de ministério de cada um aqui, é por aí. São mais ou menos, ou melhor dizer assim, no mínimo 140 anos de preparo acadêmico, representado aqui na frente. Eu calculo que uns 170 a 180, confesso que a essa conta não deu tempo de eu fazer direito, mas 170 a 180 anos de experiência na docência. Alguns aqui têm 30 anos, o pai celebra nesse ano 30 anos trabalhando a serviço da JET, a convite em diferentes instituições. Doutor Heber, quanto tempo de... 28. Reverendo João Alves, que vai ficar bravo, eu vou pagar por isso depois, mas que é o professor mais antigo da casa e que hoje faz aniversário, não deixem de cumprimentar depois, tá? Ele celebra hoje o aniversário. Não fala, doutor Mauro. Quantos anos de docência, reverendo? 38. De docência contando seminário, né? Se for contar seminário, eu acho que a gente passa dos 200 aqui acumulado entre todo mundo. Como professor em seminário, exato. Para que tudo isso? O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação já entregou à Igreja Presbiteriana do Brasil e ao evangelicalismo brasileiro algo que ultrapassa em bastante 400 egressos.
400 pessoas com educação pós-graduada, doutores, mestres, ultrapassa os 400, não fiz a conta direitinho dessa vez, a última vez que fizemos foi o ano passado, e especialistas também. Para que tudo isso? Para que a nossa igreja mantenha a fama de uma igreja que preza a educação. Os presbiterianos são conhecidos por isso, né? Aqueles que não são presbiterianos sabem que os presbiterianos são tidos como aquela é uma denominação de pessoal muito bem educado, muito bem, é para isso que fazemos isso. Eu não gostaria de pensar que o investimento da vida dos colegas que eu amo tanto, nem mesmo a minha, que esse investimento tivesse qualquer motivação senão plantar uma semente eterna. E o investimento de vocês também só vale a pena se for para plantar sementes eternas. Mas é preciso que a igreja preze, receba com carinho aqueles que são oferecidos. Dê a esses homens a oportunidade de trabalhar. A igreja está investida na formação deles. A Junta de Educação Teológica que supervisiona o centro, que de fato fez e criou o centro numa parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que subsidia o custo operacional do centro de pós-graduação. Todo esse investimento deve continuar, e é crucial que a igreja faça valer esse investimento. Há uma história de que alguém voltou de uma viagem ao Oriente Médio e trouxe um camelo consigo. E na primeira semana em que voltou ao trabalho, não parava de elogiar o camelo e dizer aos seus colegas que o camelo que tinha era maravilhoso, que aquele camelo fazia coisas que não dava para acreditar, e os colegas ouviam a história e no começo não acreditavam, mas eventualmente a história se repetia tanto, que não foi surpresa o dia em que ele chegou no trabalho e disse com um cara de estupefato, ele disse: vocês não acreditam hoje o que aconteceu, estava chovendo, e eu cheguei, eu ia sair lá na minha porta para ir buscar o meu jornal, que o jornaleiro deixa lá na caixinha, e quando eu abro a porta o camelo tinha pego o jornal para mim e trazido o jornal na boca para eu ler. Num outro dia ele chegou no trabalho e disse: vocês não acreditam o que aconteceu hoje, o trânsito estava todo parado, o camelo resolveu que ia me trazer, o camelo foi lá, me buscou, eu subi no camelo e ele me trouxe para o trabalho. E ele falou tanto do camelo que um dia um dos colegas disse: eu gostaria de comprar seu camelo, você me vende? E ele, é claro, disse: de jeito nenhum, não vendo o camelo. Alguns dias depois o colega chegou e insistiu e ele disse: não, depende, quanto você me paga? E o colega disse: eu te pago tanto. Ele falou: não, isso é muito pouco. No final das contas ele vendeu aquele camelo para o colega pelo dobro do que tinha pago, e uma semana mais tarde o colega disse: escuta, aquele camelo não presta, não faz nada, eu não quero mais aquele camelo. E ele chamou o colega no canto e disse: psst, não fala sobre isso que você perde todo o seu investimento. Nós não queremos que a igreja valorize aqueles que foram preparados para o serviço da educação teológica, para valorizar o investimento que foi feito. Falar do investimento não é em si já valorizar. O valor daquilo que eles receberam está no fruto espiritual que produzirão. Então eu rogo à igreja que seja receptiva ao ministério destes homens, que os encoraje e que cumpra o preceito bíblico de que em tudo eles devem ser cuidados para que labutem como quem o faz, com alegria e não com sofrer. E certamente os frutos espirituais que são plantados pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, que são plantados já por estes homens, por essa mulher, e que serão plantados, redundarão para a glória de Deus acima de tudo, mas também para nosso gozo e alegria. Que Deus os abençoe. Irmãos, boa noite. Esse é um momento muito esperado, um momento muito importante desta formatura, porque é agora que os nossos formandos irão receber
os seus certificados e os seus diplomas, que com certeza vão ser muito importantes para eles, atestando a conclusão bem-sucedida dos seus estudos no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, na qualidade de secretário da nossa Câmara de Pós-Graduação, eu irei chamar os nossos formandos, inicialmente, os formandos no nosso curso de Educação à Distância, e que receberão, portanto, os seus certificados, e posteriormente os demais formandos dos cursos de mestrado e doutorado, que receberão os seus diplomas, seguindo as instruções que já foram fornecidas pelo Dr. Davi Gomes, ou seja, aqueles que receberão os certificados virão para esta parte, e depois os que receberão os diplomas o farão também em 2 etapas, para que possam, além do diploma, receber o seu capelo. No momento certo, nós vamos fornecer também algumas informações adicionais a respeito não só da área de estudos, mas também do trabalho de conclusão de cada um dos formandos. Então, vamos chamar o nome dos nossos formandos de educação à distância, o que nós chamamos de EAD, lembrando aqui a essa altura que vários não vieram, não puderam comparecer. São pessoas que moram em diferentes partes do Brasil, então, por diferentes razões, não puderam estar conosco nesta noite. Tá certo. Gessé Alves de Araújo. Apenas para constar, irmãos, estes que não puderam estar conosco nessa noite são Marco Antônio Duarte Filho, Sandro Márcio Zamboni e Thales Alves Paranaíba. Esther Larúcia Ramos. Agora vamos fazer a entrega, então, dos diplomas e dos capelos para os mestrandos, lembrando que nós temos aqui formandos que fizeram 3 cursos de mestrado diferentes. Inicialmente, o nosso chamado mestrado antigo. Então, eu vou mencionar a área, o nome do trabalho de conclusão, ou seja, da dissertação, apenas para informação dos irmãos presentes, e então, por último, o nome do formando. O nosso primeiro formando é da área de filosofia. Escreveu o seu trabalho sobre o tema A Racionalidade da Crença em Deus, origem e desenvolvimento da crítica de Alvin Plantinga ao evidencialismo e fundacionalismo epistemológicos. Mesmo que nós não entendamos todos esses termos, mas foi esse o tema da pesquisa do nosso formando. E uma informação muito importante, irmãos, este primeiro formando, cujo nome eu ainda não disse, mas já se adiantou e já veio à frente, esse formando recebe o seu diploma com uma distinção especial. A distinção que se chama em latim magna cum laude, ou seja, com a máxima distinção. João Antônio Souza Cardoso. João, pelo seu trabalho, pela dignidade desse trabalho e a competência demonstrados, você se torna digno deste título e você dignifica aqueles que investiram na sua educação. Então, pela autoridade que me é concedida pela Junta de Educação Teológica, nós colocamos esse capelo que representa
o título que ora lhe é conferido, use-o para a glória de Deus. Parabéns. A foto. Abre o diploma. Nosso próximo formando é da área de Antigo Testamento, e ele escreveu o seu trabalho sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a função pedagógica do evento para a subsequente história de Israel e da Igreja. Marcos Roberto Bugliani Ocanha. Marcos, é a segunda vez que eu tenho essa alegria, viu? Você completou os seus estudos, você demonstrou a competência necessária e você então se torna merecedor desse título. Esse capelo que nós colocamos em você agora, ele representa o título. As cores, para quem não sabe, são as cores da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Mackenzie e do Estudo Teológico. Essas são as cores que estão representadas aqui nesse capelo, a área de estudo e as instituições que administram o Jumper. Com esse capelo eu declaro você como mestre e rogo de Deus ricas bênçãos. Irmãos, o próximo formando é da área de missões. O seu trabalho foi sobre alteridade em missões. A observância da cosmovisão receptora na implantação do presbiterianismo no Brasil no século XIX. Mário Henrique de Oliveira Freitas. Mário, esse capelo deve ser usado por você não com o orgulho de quem acha que chegou sozinho, mas com a certeza de que, como servo de Deus, você demonstrou diante dos seus colegas e dos seus mestres a capacitação. E com esse capelo, eu te declaro mestre. Que Deus o abençoe. Nós temos um último formando da área do mestrado antigo, na área de Antigo Testamento. O seu trabalho versou sobre o Espírito Santo e o servo, a figura do servo em Isaías, um ministério social. Valnei Veras da Silva. Valnei, querido nosso, amado do Senhor, pelo seu trabalho, por ter cumprido aquilo que foi pedido e demonstrado a sua habilidade não só de ensinar, mas de aprender sozinho, de pesquisar, você se torna merecedor desse título, dessa confirmação de outros que também são titulados para isso. Esse capelo representa o título. Use-o para a glória de Deus e nós te fazemos agora mestre. Agora os formandos em 2 cursos de mestrado mais recentes da nossa instituição, começando com o nosso mestrado em Divindade, o MDiv. O primeiro formando na área de Novo Testamento, escreveu sobre o senhorio de Jesus no Novo Testamento, a atribuição do título Senhor a Jesus. Jackson William Marques da Fonseca. Esse capelo representa o título. O diploma é para que os outros saibam. Seu diploma tem a assinatura de todos os professores que te ensinaram, você percebeu isso? Não vi ainda. Dá uma olhada. Mas esse capelo representa esse título. Ele representa o fato de que, ao ser feito mestre, você passa a ter direitos, prerrogativas e responsabilidades diante daquele Deus que a tudo vê. Então eu te declaro mestre e rogo de Deus ricas bênçãos para que você plante sementes eternas. Deus te abençoe.
O próximo formando é da área de Antigo Testamento e recebe também uma menção especial cum laude, ou seja, com distinção. O seu trabalho de conclusão, a sua dissertação, teve por título A Tipologia da Festa dos Tabernáculos, fundamento da identificação de Jesus como o Messias no Evangelho de João. Márcio Roberto Alonso. Márcio, pelo seu trabalho, é com alegria que nós colocamos aqui esse capelo. A maioria das pessoas não sabe que, na verdade, é um capuz, tá? Eu não vou te envergonhar aqui colocando na sua cabeça como capuz, mas é. Deixa pendurado assim. Ele representa a titulação, o grau ao qual você é admitido na academia. Isso é universal. Ele representa responsabilidades. Privilégios também, uma honra, uma certa honra, mas responsabilidades. Então nós te fazemos mestre e rogamos de Deus que você plante sementes na vida de pessoas, que gerem frutos e que o investimento se multiplique na sua vida como tem se multiplicado na nossa e como você é fruto. Que Deus te abençoe. É o único formando que temos nesta noite na área de teologia sistemática. Ele escreveu sobre apontamentos introdutórios, sobre as implicações da cosmovisão calvinista no desenvolvimento econômico e social de estados modernos. Paulo Henrique Calado Ben-Simon. Querido, esse capelo representa exatamente aquela combinação de honra e de responsabilidade que nós conversamos, aquela longa conversa lá no escritório. Lembra dela? Jamais esquecerei. Me dá um grande gozo e uma grande alegria colocar ele sobre você, simbolicamente, mostrando a todos aquilo que eu faço quando te declaro mestre. Que Deus honre aquele investimento seu, que multiplique, porque no final das contas o investimento dele é dele em você, para que você abençoe outros, como tem feito. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora vamos passar aos nossos dois formandos de um outro curso de mestrado, o mestrado em Teologia Sagrada, o nosso STM. Inicialmente na área de Filosofia, novamente cum laude, com distinção, um aluno que escreveu sobre bioética teorreferente, uma introdução à luz do pensamento de Cornelius Van Til. Fernando Jorge Maia Abraão. Fernando, esse capelo é um símbolo. Algumas pessoas acham pavonice, homens adultos vestirem bata comprida e capuz de cetim, mas é honra onde honra é devida, pelo seu trabalho, pela competência demonstrada, por aquilo que o seu trabalho já representa e vai representar para o reino. Eu tenho grande alegria e gozo em te fazer mestre por meio desse ato simbólico, em proclamar a todos que você alcançou este grau e lembrá-lo das responsabilidades que ele traz de investir no reino de Deus, na igreja, e de usá-lo para que a glória seja de Deus, porque só assim a sua alegria e o seu gozo serão completos.
O nosso segundo formando do curso de STM, mestrado em Teologia Sagrada, é também da área de Filosofia, e o segundo a receber nesta noite a distinção máxima acadêmica Magna Cum Laude, máxima distinção. Seu trabalho versou sobre o Shalom como estrutura normativa segundo Nicholas Wolterstorff e a ética social calvinista. José Carlos Piacente Júnior. Querido, é uma alegria ver você chegando a essa etapa. Tem que tomar cuidado para não deixar que a alegria seja só a alegria de quem olha e fica feliz porque teve a participação nisso daí. Eu tenho que ter certeza que a alegria é porque o reino vai lucrar. Eu me alegro de declarar a todos, de fazer você mestre por esse ato simbólico e de lembrar você da responsabilidade que tem de investir no reino e de se colocar a serviço do reino para a glória de Deus, para a alegria de todos nós. Um abraço. Nessa noite, então, nós temos 3 formandos na área de Filosofia, 3 na área de Antigo Testamento, 1 na área de Missões e outro na área de Teologia Sistemática, no que diz respeito ao mestrado. E agora, 2 formandos no curso de doutorado em ministério, sendo que um presente e o outro ausente. O formando ausente, Renato de Barba, escreveu o seu trabalho de conclusão em inglês, o seu projeto ministerial, intitulado Para uma Ética Pública Sustentável e fundada nas Escrituras em um país em desenvolvimento. Então, infelizmente, não podemos contar com a presença deste formando nesta oportunidade. O outro formando escreveu sobre o exercício da liderança pastoral, fundamentos e desafios. Luciano Rocha Guimarães. Luciano, o seu trabalho, não só anterior a esse, mas mesmo esse trabalho específico agora no curso de doutorado a ministério, de doutorado em ministério, representa um investimento da sua parte, mas representa um investimento da vida de outras pessoas também. Eu, com alegria, coloco esse capelo aqui em você, declaro e faço de você doutor por esse ato simbólico, tem aí um diploma para provar, mas acima de tudo, eu me regozijo com você, oro por você e rogo a Deus que você faça esse mesmo investimento na vida de outros, que você se lembre da responsabilidade que vem com o título e que esse investimento produza muitos frutos. Que Deus te abençoe grandemente. Irmãos, vale lembrar que esse diploma de doutorado em ministério é conferido pelo Seminário Teológico Reformado da cidade de Jackson, no Mississippi, nos Estados Unidos, com o qual a nossa instituição mantém um convênio. Em conclusão, irmãos, gostaríamos apenas de ler rapidamente os nomes dos demais formandos do nosso curso de Educação à Distância e que não puderam estar presentes conosco nesta noite, além de alguns que já foram mencionados no início. De 2009, Eli Rodrigues Bueno, Ezequias Amâncio Marins, Flávio Henrique de Oliveira Silva, Gilvan Elias Costa, Júlio Augusto Queiroz Melo, Lucas Vieira Dutra, Maria Angélica de Melo Homem, Sandro Bussinger Sampaio, Wilson Anselmo Agapito. E de 2010,
Álvaro Francisco Pinheiro Neto, Bruno Marques Siqueira Mendes, Daniel Gonçalves do Amaral Filho, Eduardo Luiz de Medeiros, Fábio Gardenal Inácio, Irene Dias Costa, Paulo Henrique Silva Figueiredo, Júlio Augusto Queiroz Melo e Lin Siqueira Chim. Que Deus abençoe aos nossos queridos formandos.